Hoje eu gravei uma pregação de novo e eu estou aqui para mostrar para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo e aproveitem muito. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Bom dia, um feliz sábado. Eu quero fazer duas perguntas para você. Ao você responder a primeira, cuidado, você tem que responder a segunda, tá? Quantos aqui são sinceros? Assim, eu sou uma pessoa sincera. Pode levantar a mão. Presta atenção, você vai responder a segunda e a segunda tem a ver com a primeira. Você é sincero? Quantos aqui são invejosos? Demais. Eu estou vendo uma mão levantada lá, estou vendo duas mãos levantadas. Estou sendo sincero. Os outros, além de ser invejosos, mentirosos. Ok. Com essa pergunta parcialmente respondida em mente, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 27. Provérbios 27. Capítulo 27. Todos acharam? Amém. Amém? Feche seus olhos. Vamos falar. Pai Santo, nós queremos nesta hora pedir ao Espírito Santo que abra nossa mente, nosso coração, para que nós possamos, Deus, compreender um pouco mais da Tua Palavra, da mensagem, Deus, do Senhor nesta manhã. Te pedimos em nome de Cristo. Amém. O versículo 4 diz assim: cruel é o furor, impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Este texto ele mostra para a gente sobre a inveja. A inveja é um pecado da alma. E nós damos muita atenção aos pecados do corpo. E nós esquecemos dos pecados da alma, como a cobiça, o ciúme, a inveja, o orgulho, o egoísmo. Nós valorizamos muito os pecados do corpo, aquilo que nós podemos ver, mas nós subestimamos os pecados da alma. Já viu alguém ser disciplinado na igreja porque é invejoso? Invejoso? Ciumento? Que é cobiçoso? Orgulhoso? Numa comissão, se alguém disser assim, olha, fulano de tal, ele é meio invejoso. Logo, o ancião, o pastor fala assim, mas a gente pode conversar com ele, dá um jeitinho, né? Mas se alguém diz assim, olha, fulano de tal é meio ladrão, então isso aí não serve. Porque nós temos a tendência de dar mais atenção aos pecados do corpo. E nós subestimamos os pecados da alma. E nós precisamos estar atentos aos pecados da alma, que esses parecem ser mais prejudiciais. E vocês vão ver comigo na Bíblia
Por que eu estou dizendo que ser mais prejudiciais para a gente do que os pecados do corpo? Por isso nós precisamos estar atentos aos pecados invisíveis, que é pouco observado. Pouco observado. E a inveja é um dele. E é o pecado mais antigo. A inveja é o pecado mais antigo. Lá no livro de Isaías, capítulo 14, o que levou Lúcifer, o anjo, ele era o que? Perfeito, na sua esfera. Era um anjo perfeito. Mas ele teve inveja de Deus, e a Bíblia diz que ele diz assim: eu subirei acima das mais altas nuvens, subirei acima das estrelas de Deus, que são os anjos, e serei semelhante ao Altíssimo. A inveja tomou conta do coração de Lúcifer. E a Bíblia, em alguns lugares, mencionam várias vezes sobre a inveja. Provérbios, nós lemos aí no capítulo 27, verso 4. No livro dos Salmos, lá nos Evangelhos, Provérbios 27, 4, Provérbios 14, verso 30. Esse eu gostaria que vocês lessem. Provérbios capítulo 14, verso 30. Todos acharam? Amém. Olha o verso 30, diz assim: o ânimo sereno é a vida do corpo. Completa para mim? Mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja é o que mesmo? A podridão dos ossos. Livro de Mateus capítulo 17. Vamos lá, Mateus 27, aliás. Versículo 17 e versículo 18. 17 e 18 diz assim: estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilato: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por quê? Inveja tinha entregado. Tem mais alguém aqui nessa manhã aqui com esse sentimento de inveja? Vamos definir inveja. Inveja é olhar com maus olhos, projetar sobre o outro um olhar malicioso. No Novo Dicionário Aurélio, inveja é desgosto pelo bem-estar da felicidade do outro, desejo violento de possuir o bem alheio, sentimento que mistura o ódio, o desgosto pela felicidade da outra pessoa. O desejo irreparável de possuir o que o outro possui. E de acordo com essas definições, a inveja parece aquilo que chamamos de cobiça, né? Inveja, cobiça e ciúme. Você sabe a diferença? Inveja, cobiça e ciúme? Alguém poderia definir para mim a diferença de inveja, cobiça e ciúme? Vou dizer aí para... Tem um mosquito aqui. Uma pesquinha. Você que já um dia já namorou, já foi jovem, aquele rapaz que estava de olho naquela moça e de repente ele descobre que o outro está namorando com ela. O que ele vai sentir? Inveja, ciúme ou cobiça? Ou a junção dos três. Ou a junção dos três pode chamar a polícia porque o bicho vai pegar, né?
Ciúme é querer manter o que se tem. Isso é ciúme. Cobiça é querer o que não se tem. Inveja é querer que o outro não tenha. E a Bíblia ela é cheia de referências sobre inveja e invejosos. Eu gostaria de, nesta manhã, falar de alguns personagens que foram invejosos na Bíblia. E eu disse, a princípio, a inveja de Lúcifer era perfeito, criado ali, perfeito na sua esfera. Era um anjo invejoso. Ele era uma criatura que deveria ter inveja? Não. Não, porque ele era invejoso. Ele era perfeito. Ele era mais do que os outros que foram criados junto com ele. Então tinha os anjos e ele era acima dos outros anjos. Era um ser invejável. No entanto, a inveja tomou conta do coração dele. Ele quis ser semelhante, igual a Deus. Outro exemplo de alguém que teve inveja na Bíblia. Caim teve inveja do seu irmão, comparou com seu irmão. Os irmãos de José não aceitavam a preferência que o pai tinha por José. Um outro exemplo, Saul tinha sido escolhido por Deus, amado pelo povo, era o homem mais belo. A Bíblia fala que ele era o homem mais belo ali no seu tempo. Ele sobressaía do ombro para cima, tinha um cabelão, era invejado. Ele era um homem invejado, portanto ele teve o quê? Inveja. Sentiu inveja de Davi. E qual foi o resultado final? Morto por causa da inveja. Um outro exemplo que a gente leu na Bíblia, os líderes religiosos dos tempos de Jesus, que entregaram a Jesus para ser morto por causa de quê? Inveja. Por isso a Bíblia fala, a inveja é a podridão dos ossos. A gente, eu disse no início, nós damos muito valor aos pecados do corpo e nós subestimamos os pecados da alma, inveja, cobiça, ciúme, orgulho, e esses são pior do que os outros pecados, porque o pecado que a gente não observa, a gente não, é o pecado escondido, camuflado. Portanto, o que é em comum entre esses exemplos que eu dei aqui, todos eles foram tomados por um impulso de violência e destruição. Lúcifer, Saul, os irmãos de José, todos eles foram tomados por impulso de violência e destruição. Algumas características da inveja. A inveja é despertada pela a competência. Aliás, não é competência, a competição. O problema não é a competição em si, mas é aquilo que ficar se comparando, se competindo com as pessoas. E às vezes a pessoa nem sabe que está vendo essa competição. Outra característica da inveja, sempre acontece com pessoas mais próximas da gente, amigos, famílias, às vezes com os pais. Isso provavelmente já aconteceu aqui. Já vê que o pai que dá mais atenção para um menino do que para o outro? Um passa a mão na cabeça. Lá em casa teve isso. Um irmão caçula, eu tinha. A minha mãe descia o cacete do meu irmão se acontecer alguma coisa que nós dois praticamos juntos, fizemos junto, a arte foi juntos. Quem levava a chinelada, correiada, cacetada? Eu. Mas o caçulinha, ele não fazia nada, não acontecia nada com ele. Às vezes os pais, por dar preferência para um, e aí isso suscita no outro inveja. Por que ele apanha? Por que um apanha e ele não apanha?
Uma outra característica que eu disse, as pessoas mais invejáveis são as mais propensas de inveja. E eu disse de Lúcifer, que era invejável, Saul, que era invejável. Outra característica, a fonte da inveja é a infelicidade. A pessoa pensa, ela é uma pessoa feliz. Vê no outro a felicidade e quer ter essa felicidade para ele. Lúcifer, ele quis que a felicidade, né, eu quero isso para mim. Saul via em Davi e as pessoas elogiando, não, ele olhava para Davi, mas esse homem, ele é mais feliz do que eu quero essa felicidade para mim. Se a cobiça é querer o que o outro tem, a inveja é querer que o outro não tenha. Ou seja, ele não pode ser mais feliz do que eu. Eu não sei quantos já ouviu a historinha dos 3 náufragos. 3 náufragos. Não sei quanto tempo estava lá, perdido numa ilha. Talvez seja, para ter uma referência aqui, quem já assistiu o filme Náufrago, vai ter uma noçãozinha. 3 náufragos. Estava lá numa ilha já, meses, sem ninguém, se alimentando de coco, de alguns crustáceos ali do mar. E ali estava o orgulhoso, o egoísta e o invejoso, perdido naquela ilha, querendo voltar para casa e passando um dia após outro. E de repente os 3 andando lá e vê uma lâmpada mágica. Opa, uma lâmpada mágica. E eles pegou a lâmpada mágica e de dentro da lâmpada mágica surge um mágico. E o mágico diz para eles: olha, vocês vão fazer um pedido. Cada um de vocês pode fazer só um pedido, nada mais. E pense bem no pedido que você vai fazer. E aí o orgulhoso, ele fez o pedido dele. E ele disse: eu quero ser o homem mais rico e inteligente da minha cidade. E quero voltar para a minha cidade. E o mágico. E aí os 2 náufragos lá na ilha e vendo pelo telão o amigo lá na cidade dele. Ficou rico, ficou lá. Aí ele falou assim: foi para o segundo, faça o seu pedido. O egoísta. E o egoísta diz assim: eu quero voltar para casa e que eu seja servido por todos, meus amigos, meus familiares. E o mágico e o invejoso ficou olhando na tela assim, e os 2 lá na cidade deles. E aí o mágico falou assim: agora você faça o seu pedido, mas tenha cuidado no pedido que você vai fazer. E o invejoso ficou olhando lá e viu os amigos dele lá na cidade deles. E o invejoso pegou e falou assim: eu quero os meus 2 amigos junto comigo aqui. E o mágico. E os 2 amigos voltaram lá para a ilha de novo, onde eles estavam, sem saber o que tinha acontecido. O invejoso olhava para os amigos deles que estava lá na cidade, que estava lá com ele, agora já estava lá na cidade. Ele pensava assim: não, eles estão felizes, eu não quero que eles sejam, eu quero que eles estejam aqui comigo. A felicidade que eles têm, eu quero para mim. E ele fez o pedido, pediu para que os amigos deles voltassem lá para a ilha, e eles morreram na ilha. Alguns sintomas. E aqui você vai saber se você é invejoso ou não. Aqueles que ficaram, não levantaram a mão, que disseram que não é invejoso. Aqui tem poucos jovens que estão namorando, né? Quase ninguém aqui dos jovens na idade de namorar. Mas normalmente quando eu prego sermão em igreja que tem muito jovem, e eu falo sobre esse sintoma. Você nunca prestou atenção naquela menina até que o seu amigo comece a namorar com ela. Você nunca prestou atenção nela. Uma menina que você nunca prestou atenção. De repente o seu colega começa a namorar. E aí você
desperta atenção. O problema não é a menina, é a felicidade do seu amigo que está namorando com ela. A felicidade dele te incomoda. Não suporta a felicidade dele. Cuidado, seu invejoso. Quando a sua amiga vem chorando, contando para você que o namorado brigou, que terminou com o namorado, e você chora no ombro dela, mas no fundo está sorrindo. Cuidado, sua invejosa. Quando uma pessoa faz uma coisa bem feita, tem pessoas que fazem as coisas bem feitas, e você encontra algum defeito. Já viu essas pessoas assim? Que encontram defeito em tudo. E quando não encontra defeito, ele julga as intenções. A promoção de um colega. Você está trabalhando numa empresa, e o colega que chegou lá na empresa, lá depois de você, ele foi promovido. E você fica pé da vida. Puxa vida, eu estou aqui há tanto tempo, eu sou mais qualificado do que ele, do que ela. Essa promoção tinha que ser para quem? Para mim, lógico. Sintoma de inveja. Queridos, a inveja é um dos pecados capitais. Você ouviu falar sobre os 7 pecados capitais? Orgulho, a ira, a preguiça, a avareza, a gula, a luxúria, e nos 7 pecados capitais o último é a inveja. Para cada pecado se encontrou um antídoto, uma virtude para esses pecados. Para o orgulho, a humildade. Para a ira, a mansidão. Para a preguiça, a coragem. Para a avareza, a generosidade. Para a gula, a moderação. Para a luxúria, a pureza. E para a inveja, sabe o que é? Contentamento. Seja contente com aquilo que você tem, com aquilo que você é. Esquece se o outro progride mais do que você, se o outro tira mais nota do que você, se o outro é mais bonito do que você, se o outro tem um corpo melhor do que o seu. Fica contente com aquilo que você tem. Seja contente. Filipenses capítulo 4, eu gostaria que você lesse comigo o último texto. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 11 até o verso 13. Diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E o verso 13, que é o verso bem conhecido, acredito que o mais conhecido de todos aqui: tudo posso naquele que me fortalece. Nós precisamos estar contentes com tudo, com aquilo que Deus me deu. Se eu tenho muito dinheiro, se eu tenho pouco dinheiro, não importa. Seja contente com o que você tem.
Se você tem uma casa bonita, se você tem uma casa feia, seja contente com o que você tem. Se o outro tem uma casa e você não tem, fique contente com aquilo que você tem. Se o outro é mais inteligente do que você e você não é, seja contente com aquilo que Deus proporcionou para a sua vida, para você. A gente não precisa de muito nessa vida aqui para viver. Então o texto na Bíblia, não me recordo agora o texto que Paulo diz assim: se você tiver o que comer e o que vestir, esteja contente, satisfeito. Quero repetir. Paulo diz assim: se você tiver o que comer e o que vestir, esteja satisfeito, esteja contente. Se você tem a vida, isso importa. E com essa vida que Deus te deu, é com essa vida que você vai honrar a Deus, é com essa vida que você vai andar nos caminhos de Deus e vai procurar se preparar para um dia estar no céu. Que nesta manhã, se alguém aqui que por acaso na sua vida, em algum momento, já sentiu inveja, sente inveja, peça a Deus para Deus tirar isso. E pede a Deus: Senhor, me ajuda a estar contente com aquilo que eu tenho. Me ajuda a estar contente com aquilo que eu tenho, aquilo que o Senhor me deu. E com aquilo que o Senhor me deu. E o principal, a vida. E com essa vida que o Senhor me deu, é com ela que eu vou alcançar o maior prêmio. Eu acredito que qualquer um neste mundo que gostaria de receber, que será a vida eterna. Amém. Ser contente, contentar com aquilo que você tem, aquilo que Deus te deu. Esquece os outros. Nós temos a tendência de olhar para aquilo que o outro tem, para aquilo que o outro faz, para aquilo que o outro. Lúcifer foi assim. Saul foi assim. Os irmãos de José foi assim. Os líderes na época de Jesus olhavam para Jesus e não ficava furioso, invejado pelo que ele fazia. Esqueça o outro nesse quesito. Esqueça o outro. Pensa mais em você. Esteja contente com aquilo que Deus te deu, porque Ele vai te dar muito mais, não aqui nessa terra, não aqui nessa vida, porque aqui tudo é passageiro. Casa bonita, carro, sei lá o que é que você almeja aí, aqui nessa terra vai ser tudo passageiro, tudo vai acabar. E Deus está preparando para você algo que nunca vai acabar. Amém. Lá no céu. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe você nessa manhã. E que você possa tomar essa decisão. Dizer para Deus: Senhor, me ajuda a estar contente com aquilo que eu tenho. E com aquilo que o Senhor vai me dar. Que eu seja contente. Que eu olhe para aquilo que eu tenho e não olhar para aquilo que o outro tem. O outro tem e o outro, é ele, para lá. É eu e Deus. É você e Deus. Pronto, ponto final. E que você e que eu sejamos contentes com aquilo que Deus nos dá. Oremos. Pai querido que estás nos céus, nós queremos pedir a cura dos altos céus, para que sejamos, ó Deus, contentes com aquilo que nós temos, com aquilo que eu tenho, que eu possa olhar somente para o Senhor, esquecer o outro, porque o Senhor tem preparado para mim, o Senhor tem preparado para cada um que está aqui nesta manhã, é muito mais
mais do que nós possamos imaginar. Não passou no coração humano, mente alguma pôde imaginar aquilo que o Senhor já tem preparado e está preparando para mim e para os meus irmãos que estão aqui nesta manhã. Amém. Que nós vivamos neste mundo contentes com aquilo que temos, porque o maior prêmio o Senhor está preparando para mim, está preparando para os meus irmãos. Amém. Nos ajude, Deus, a crer e confiar nisso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui mais uma pregação. Muito obrigado por vocês terem assistido. Eu convido vocês a compartilhar com seus amigos no WhatsApp, Facebook e por aí vai, para vocês poderem fazer essa corrente de mensagens boas, de coisas que edificam a vida. Fiquem com Deus e deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Coloca aquele comentário que ajuda e amém. Com Deus.